Pensem como seria receber o primeiro relato sobre uma terra que ninguém na Europa sabia que existia. Em 1500, essa notícia chegou para o rei de Portugal. E não foi um telegrama, foi uma carta, um relatório detalhado de 10 dias que acabou virando a certidão de nascimento do Brasil. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa carta de mais de 500 anos para entender o que o escrivão, Pero Vaz de Caminha, viu e, claro, o que ele queria que o rei dele visse. Bom, vamos começar por aqui, pela saudação. O Caminha fala direto com o rei de Portugal, Dom Manuel I. E olha que interessante, ele não se apresenta como um explorador, um herói. Pelo contrário, ele se coloca como um observador humilde, quase pedindo desculpas pela ignorância e prometendo contar só o que viu, sem enfeitar e sem piorar nada. Essa abertura já dá o tom de todo o documento. É um relato pessoal, de um homem tentando descrever um mundo para o qual ele simplesmente não tinha as palavras certas. Então, essa história toda começa, na verdade, com um desvio de rota. A frota de Pedro Álvares Cabral, com seus 13 navios, não estava procurando o Brasil de jeito nenhum. O destino era Calicut, na Índia, o grande mercado de especiarias. Só que, depois de se afastarem da costa da África, os ventos levaram a frota muito mais pro oeste do que eles planejavam. Imagina só, depois de mais de 40 dias em alto mar, a tripulação já devia estar no limite. E aí, no dia 21 de abril, eles começam a ver os primeiros sinais. Umas algas compridas boiando na água. A expectativa a bordo deve ter ido lá no teto. E então, na tarde seguinte, dia 22 de abril, finalmente, a confirmação. Terra à vista. A primeira coisa que eles enxergam lá longe é uma montanha, alta, redonda, sozinha no horizonte. Como era a época de Páscoa, Cabral batizou o monte de Monte Pascoal. E a terra recém-descoberta também ganhou seu primeiro nome europeu, Terra de Vera Cruz, ou seja, a terra da verdadeira cruz. Esse ato de nomear, claro, já é um ato de posse. É a primeira marcação de Portugal naquele novo território. Agora, a gente chega na parte que é, para mim, a mais fascinante da carta. É como o Caminha descreve o primeiro contato com as pessoas daquela terra. Ele dedica a maior parte do relato a descrever esse povo e o faz com uma mistura de admiração, confusão e um espanto genuíno. Caminha descreve as pessoas como pardas, saudáveis, bem feitas. Mas o que realmente choca ele e a todos os europeus ali é a nudez completa. Para um europeu do século XVI, nudez era sinônimo de pecado, de vergonha. Só que aqui ele nota algo diferente. Ele não vê vergonha nenhuma, só inocência. É uma observação que ele vai repetir várias vezes ao longo da carta. E olha só o nível de detalhe no olhar do Caminha. Ele repara nos adornos que os europeus jamais tinham visto. Aqueles botoques enormes de osso no lábio, os cocais de penas coloridas, as pinturas corporais super complexas que ele descreve como um tabuleiro de xadrez. Ele descreve até as mulheres com uma franqueza que chega a ser surpreendente, notando que a nudez delas era tão natural que não causava constrangimento. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Ou melhor, de 1 milhão de ducados. O que essa terra tinha a oferecer. E à borda do navio acontece o que talvez seja o primeiro grande mal-entendido da nossa história. Um dos nativos vê o colar de ouro do capitão e um castiçal de prata. Ele aponta para os objetos e logo depois aponta para a terra. Na cabeça dos portugueses, a mensagem era óbvia. Tem ouro e prata lá na nossa terra. Mas é aqui que vem a parte mais honesta e talvez a mais reveladora da carta inteira. O Caminha admite, com todas as letras, a gente interpretou assim porque era o que a gente desejava. Ele simplesmente reconhece que a vontade deles de encontrar riquezas estava distorcendo a percepção da realidade. É um momento raríssimo de autoconsciência num documento histórico como esse. A coisa não para por aí. Vamos avançar para o clímax desses 10 dias de visita. A interação, que até então era de curiosidade e algumas trocas, agora muda de tom. Ela vai para a cerimônia religiosa, um momento que, para os portugueses, foi o mais definidor de todos. No domingo, os portugueses celebram a primeira missa em solo brasileiro. E enquanto o padre reza o sermão, de forma bem solene, os observadores indígenas na praia têm uma reação, digamos, inesperada. Eles começam a pular e a dançar, acompanhando aquele ritual estranho com a sua própria forma de expressão. E logo em seguida acontece um momento ainda mais poderoso. Quando os portugueses se ajoelham para rezar, os indígenas na praia imitam o gesto. Se ajoelham e levantam as mãos iguaizinhos a eles. Para o Caminha e os outros, aquilo não era só uma imitação, era um sinal divino, a prova de que aquele povo estava pronto, de coração aberto para receber a fé cristã.
O ato final de reivindicação simbólica acontece no último dia. Os carpinteiros da frota constroem uma cruz de madeira enorme, e na hora de levá-la para ser erguida na praia, vários homens indígenas se juntam a eles e ajudam a carregar aquele pesado símbolo cristão. Essa cooperação é vista, claro, como mais um sinal positivíssimo. Depois da segunda missa, que foi celebrada aos pés da cruz recém-erguida, os indígenas se aproximam e, mais uma vez, imitam os portugueses. Eles beijam a cruz. Para Caminha, a essa altura, a conclusão era inevitável. Ele escreve ao rei que aquela gente era de uma inocência tão grande, tão em branco de crenças próprias, que convertê-los ao cristianismo seria uma tarefa muito fácil e rápida. Então, com a cruz fincada na areia, Caminha parte para o seu relatório final para o rei. Afinal de contas, qual era o verdadeiro valor daquela tal terra de Vera Cruz? E aqui ele é bem direto. Apesar daquele primeiro gesto lá no navio, eles não encontraram nenhuma prova de metais preciosos. Nada de ouro, nada de prata, nem ferro. O que eles encontraram, por outro lado, foi uma terra com uma natureza exuberante. Água à vontade, um clima agradável, florestas imensas e, talvez o mais importante, um povo que parecia muito receptivo. Então, o resumo da ópera para o rei foi mais ou menos este. A terra é ótima, muito fértil, a localização é perfeita como uma parada estratégica no longo caminho para as Índias, o povo é bom e de boa simplicidade, com corpos limpos e bonitos, mas acima de tudo isso, o valor principal não estava no solo nem na geografia, estava em outra coisa. E é aqui que ele entrega o seu argumento final. A recomendação que, de certa forma, vai selar o destino do Brasil. Ele diz que o melhor fruto que se pode tirar daquela terra não é ouro, não é madeira nem especiaria. É a salvação daquelas almas. A principal semente que o rei de Portugal deveria plantar ali, segundo Caminha, era a fé cristã. Essa frase acabou justificando a colonização por séculos. A Carta de Caminha é um documento impressionante. É a primeira fotografia verbal do Brasil. Mas, como toda fotografia, ela tem um enquadramento. Ela é tirada de um único ângulo. Ela nos deu uma história, a história da chegada. Mas nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. O que será que os Tupinambá viram quando aqueles navios gigantes apareceram no horizonte deles? Essa é a história que a tinta e o papel não conseguiram registrar.